Olá, primeira série. Bom dia a todos e todos. Tudo bem com vocês? Ué, que pouquinho de gente é essa? 12 pessoas só? Tá faltando muita gente aí nessa aula. Será que tá pegando, hein? Bom dia, bom dia. Vamos lá, começar mais uma aula. Hoje estamos na 30ª semana de trabalhos remotos, né? Estamos rumo ao final, rumo ao estrelato. Não vejo a hora disso acontecer, pelo menos eu, né? Não sei vocês. De todo tá cansado. Hoje eu vou continuar falando aí sobre agricultura, né? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com as relações de trabalho que são identificadas, que nós encontramos dentro do campo, na zona rural. Desculpa. No meio rural aí, tá? Faltam menos de um mês, né, Maria Tereza? Graças a Deus. Estamos contando aí. Pessoal, eu já comecei a corrigir, tá, os trabalhos de verificação. Estou fazendo a correção em conjunto com o professor Brian, claro. Mas eu já comecei a olhar alguns e tem alguns trabalhos que estamos fazendo dar boas risadas, viu? Tem um, não é dessa sala aqui, do Albert, da terceira série. Acho que muitos de vocês já o conhecem, sabem que é uma figura bem excêntrica, gosta de fazer muita graça. E aí ele apresentou um trabalho, cara, eu estava assistindo de madrugada, todo sério, fazendo anotações, e quando eu vi ele apresentando, eu não aguentava parar de rir. Vou colocar só um pedacinho para vocês verem aqui, e vocês não precisam escutar o que ele está falando, que não vai dar nem para escutar, mas percebam os detalhes, é o mais legal. Quer ver? Apresentar a tela, peraí. Então, olha só, ele todo sério, olha, cabelinho partido de lado, olha isso aqui. De perigos e de final incerto. Boa noite. Olha isso. Ai, meu Deus. Não, merece de novo. Merece de novo. Mais uma só. Olha lá. Isso, eu vendo esse negócio, eu não aguentava parar de rir. Entendeu? Porque eu tava todo sério fazendo a anotação. E o Alves me dá uma dessa. Olha lá. Ai, ai, ai. São as coisas que eu sou obrigado a ver aí durante a correção de trabalho. Mas eu gosto mais assim, sabe? Eu gosto de trabalho que tem humor, né? Alguns trabalhos, cara, muito legais, assim. Tem gente que colocou o Jornal Nacional e mudou só a fala do William Bonner e da Renata Vasconcelos. E aí é como se eu estivesse vendo o Jornal Nacional, mas eles apresentando outras coisas, assim, ficou muito doido. Outros fizeram um recorte, assim, tipo assim, arrancaram só a cabeça do William Bonner, assim, e colaram, fizeram aquela colagem mó tosca, assim, sabe? E colocaram em cima, assim, ai meu Deus, ficou muito legal. Eles tiveram muita criatividade. Mas, vamos lá, né? Eu dessa sala aqui, eu não lembro tanto que eu já corrigi. Fez um slide, né, Moran? De cabeça eu não consigo lembrar de todos e quem fez ainda, né? Mas aí quando nós vamos dar a nota final desse trabalho, porque primeiro eu corrijo, depois o Brian corrige, depois a gente junta nós dois, né? Aí
a gente faz uma reunião online e aí vamos trabalho por trabalho fazendo as considerações. É aí a hora que eu decoro exatamente quem fez cada coisa. Mas vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar sobre as relações de trabalho que são identificadas lá na zona rural. Estou com sono hoje. Vocês, na nossa última aula, no qual nós discutimos sobre sistemas de produção agrícola, né? E aí nós falamos um pouquinho sobre agricultura intensiva, agricultura extensiva. Depois eu ensinei para vocês sobre a classificação das atividades agrícolas, né? Aí nós falamos que existe agricultura de jardinagem, agricultura de subsistência, o plantation, agricultura comercial, né, ou a empresarial, a mesma coisa. Falei da agricultura orgânica, da agricultura familiar e também da agricultura urbana. Desse contexto, ficou alguma coisa que precisa ser explicado novamente, que vocês gostariam que eu falasse de novo? Como é que é? Gente, responde. Vou passar, hein? Só a Gabriela já respondeu. Então, enfim, olha só. Vamos falar um pouquinho, então, das relações de trabalho. O que a gente encontra no campo aí como forma de trabalho. Vou deixar uma imagem aqui de fundo, só para ficar bonito. Espera aí. E aí tá. Bom, pessoal, meu mouse agarrou aqui. O que nós temos aí de relações de trabalho do campo? Primeira coisa, eu tenho que pensar que pelo menos no Brasil o campo ele emprega, né? Eu tenho muitos trabalhos envolvidos aí no meio rural, tá? Não representa o maior número de empregos no Brasil. Estou limpando o mouse aqui enquanto estou falando com vocês. Não representa aí o maior número de empregos que nós temos no Brasil, mas ele tem uma parte até considerável da população economicamente ativa, tá? No Brasil, 11 milhões de pessoas trabalham no campo, tá bom? É um número que tem diminuído a cada ano, claro, porque eu já falei, vocês já sabem disso, em outras aulas nós já discutimos que a mecanização do campo, né, ela tem o quê? Feito com que muitas pessoas deixem a área rural e se mudem para cidades, né? O êxodo rural aí, e isso tem, de certa forma, diminuído, né? Tornado um número decrescente de trabalhadores rurais no Brasil. Mas esses trabalhadores rurais, que eu falei que são até expressivos na constituição assim, de trabalho da população brasileira, porque eles representam e eles correspondem a mais ou menos 10% da população economicamente ativa do Brasil. E eu já ensinei para vocês o que é uma população economicamente ativa. Ou seja, né, é um local que apresenta aí mais ou menos 11 milhões de trabalhadores, e esses 11 milhões vão representar aproximados 10%, tá, da população economicamente ativa do Brasil. E as relações trabalhistas que existem no meio rural, pessoal, entre trabalhadores e empregadores, né, não é um tipo só de relação. Existe no campo só a relação funcionário-patrão. No campo existem muitas relações trabalhistas, tá? Que nós vamos discutir aqui agora.
E aí, deixa eu colocar outra tela aqui agora, né, para mostrar o pessoal trabalhando no campo aí. Bom, nós temos como primeira relação de trabalho no campo o chamado trabalho familiar, tá? A mão de obra familiar, ela está presente em todas as atividades, tá? Agropecuárias, em todos os níveis, seja em pequena escala, em grande escala, o trabalho familiar está presente. Há um predomínio do trabalho familiar nas pequenas, claro, e médias propriedades, tá bom? Nas pequenas e médias propriedades é onde nós temos o maior emprego do chamado trabalho familiar, tá? Em quase todas essas pequenas propriedades, né, em muitas propriedades, principalmente aqui no Brasil, nós temos aí, né, toda a parte produtiva daquela propriedade, toda a gestão daquela propriedade sendo realizado o quê? Pelo produtor e pela sua família, tá? E aí nós temos, e na sua grande maioria, o produtor e a sua família ali gerenciando aquela propriedade. Então essa é uma relação de trabalho no campo, trabalho familiar. Toda a família está envolvida na produção, beleza? Eu tenho também os chamados parceiros, ou o sistema no campo de parceria, tá? Que é um quê? Um acordo entre trabalhadores e proprietários. Por quê? O proprietário, ele possui as terras, mas ele não quer explorar essas terras. E o trabalhador, ele possui a força de trabalho. Ele quer explorar alguma terra, mas ele não possui terras. Assim, eles fazem uma parceria, trabalhador e proprietário rural, no qual que o trabalhador ele vai produzir, ele vai cultivar a terra e vai produzir algum elemento ali, algum item, e depois, estou querendo espirrar. E depois, quando eles fazem a colheita, né, eles acabam que dividindo a produção, tá? Ó, uma parte para você que é proprietário, outra parte para mim que sou o produtor, o agricultor aqui, né? Quem fez a plantação, que cuidou da terra e tudo. Em alguns lugares eles podem chamar isso até de meeiro, tá? A pessoa faz ele é um meeiro. O que é isso? Estou dividindo a minha colheita ali, metade, metade, ou alguma outra divisão pré-estabelecida entre eles, um acordo pré-estabelecido, tá? E aí existe essa relação de trabalho que é o de parceiros, né? A parceria, também conhecidos como meeiros, tá bom? Professor, perdão, atraso tão grande. Eu tinha uns problemas aqui, eu não consegui entrar mais cedo. Não tem problema não, minha fã. Eu também atrasei um pouquinho para entrar, né? Até que eu termino a outra aula lá e entro aqui. Sempre atraso um pouquinho. Não se preocupe. Vamos voltar. Uma outra relação de trabalho que eu encontro no campo são os arrendatários. Vou até escrever aqui para a gente não perder o fim da meada, senão eu também esqueço qual que eu já falei. Aqui, ó. E amarelinho. Eu falei com vocês que nós temos o trabalho familiar, falei com vocês sobre os parceiros, também pode chamar de meeiro ou parceria. Temos também o que eu vou falar agora, os chamados de arrendatários. São aqueles que vão arrendar. São que os proprietários que alugam, arrendam, né? Alugar é arrendar por um determinado valor as terras
tá? Que ele se dispõe. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma terra aqui, ó. Isso aqui é a minha propriedade, vista de cima. Eu vou arrendar essa parte aqui, ó, dela, essa parte de baixo aqui, ó, essa parte A aqui, ó. Eu vou arrendar ela, ou seja, eu vou alugar essa parte aqui para quem quiser pegar e produzir nela. Então é também uma relação de trabalho, tá? No campo. Eu também posso ter uma outra relação de trabalho, a que nós chamamos de assalariado. Assalariado. Pessoal, e o assalariado? Ele pode ser dividido em assalariado permanente e o assalariado temporário. O assalariado permanente, tá? É aquela no qual o empregado, né, ele vai estabelecer um vínculo empregatício, né, com registro na carteira de trabalho, tá? No registro profissional. Ele vai possuir um salário fixo todo mês. Ele vai ter os direitos, os benefícios trabalhistas, tá bom? Geralmente são aquelas pessoas que trabalham em grandes propriedades de terra aí, no agronegócio, tá? Só se lembrar aqui, ó, carteira de trabalho. Que ele vai ter todos os direitos aí trabalhistas. Ok? Já o assalariado temporário, pessoal, é o que recebe o pagamento dele. Esse aqui tem um salário fixo. Já o temporário, ele vai receber o pagamento dele mediante o quê? A produtividade. Se ele conseguir produzir muito, ele recebe uma certa quantidade. Se ele conseguir produzir pouco, ele vai receber outro tipo de quantidade, tá? Então, o temporário aqui, ele vai trabalhar por produtividade. Ok? Por produtividade. Ele não tem renda fixa. Igual o salário fixo aqui, ó. Sem renda fixa. Tá bom? E aí, ele, se é temporário, ele vai trabalhar somente alguns períodos do ano, né? Trabalha alguns períodos apenas. Beleza? E aí, não tem carteira de trabalho, é claro, ele vai ter só um contrato de trabalho, etc. Eu posso ter também outra relação de trabalho no campo. Essa aqui já é muito triste, né? Mas acontece, principalmente aqui no Brasil, acontece muito. A chamada escravidão por dívida. E acontece muito isso aqui. O que é isso? Essa escravidão por dívida é quando o empregado ele não tem à sua disposição os direitos trabalhistas, tá bom? Ele não recebe salário, pois tudo que ele utiliza na propriedade, igual a casa dele, a comida, a roupa, o transporte, os equipamentos de trabalho, eles são cobrados pelo dono da fazenda, pelo empregador. E aí o que? Acaba ocorrendo um aliciamento da mão de obra mediante a falsas promessas nessa escravidão por dívida. O trabalhador, ele acaba o quê? Conhecimento, ele acaba tomando conhecimento da sua dívida quando ele passa a ser empregado da fazenda. Então, não é assim, a pessoa sabia antes. Ela vai,
existem 1000 promessas para ela. Quando ela tá lá afastada de tudo, não tem para onde ir, o cara fala, mas pra você morar aqui, você vai ter que pagar isso e aquilo, e ele nunca consegue pagar a dívida dele, então ele nunca vai receber um salário, ele vai ter que trabalhar o resto da vida dele, porque sempre que ele trabalhar, ele vai ter que utilizar tudo, mesmo se ele não trabalhar, vou ficar em casa, a casa dele tá na fazenda, ele vai ter que comer, ele vai ter que vestir roupa, tudo isso é cobrado aí pelo proprietário da fazenda, tá? E aí ele acaba não conseguindo se desvincular. E aí eles acabam trabalhando, né? Eles ficam nas fazendas sobre a vigilância. É aqui que tem o termo, olha, de um cara chamado jagunço. Os jagunços são aqueles o quê? Que vão vigiar o trabalhador. E aí, nessa escravidão por dívida, né, o produtor, né, a pessoa, o trabalhador aqui, ele perde o direito de ir e vir. De ir e vir, tá? Já que ele vai ter lá sempre a dívida, o proprietário da fazenda não vai deixar ele sair, tá? De forma alguma. Deixa eu ver, igual a migração japonesa e europeia no Brasil sem mão de obra escrava. Mais ou menos isso, Maria Tereza. Muito bem. Quem já assistiu a novela Terra Nostra fala um pouco disso, né? Vamos lá. E aí, pessoal, eu tenho mais algumas relações de trabalho no campo. Eu acho que não vai caber tudo na tela aqui, mas eu vou colocar aqui. Vou colocar de outra cor para não ficar. Ai meu Deus, o que eu fiz? Para não ficar confuso. De vermelho. Vou colocar aqui, ó, outra relação de trabalho que nós temos no campo é o chamado, também muito triste, né? Trabalho infantil rural. Que também existe trabalho infantil nas cidades, né? Isso aqui, o trabalho infantil rural, ele ocorre principalmente com os filhos de pequenos agricultores aí que são muito pobres, muito vulneráveis. Essas crianças acabam ganhando um salário muitíssimo baixo, né? Elas têm a sua infância, seus ideais, seus sonhos aí, suas oportunidades todas suprimidas, né? Porque elas vão ter que trabalhar desde pequenininhas lá, tá? E muitas delas trabalham em condições aí muito perigosas, né? Em situações degradantes aí, tá? Então, são aqui, ó, geralmente filhos de agricultores muito pobres. Muito pobres. Tá bom? São vulneráveis. Bom, tem mais, professor? Tem. Nós temos mais uma relação de trabalho que a gente encontra no campo, que são chamados os poceiros. Poceiros, pessoal, são aquelas pessoas que têm a posse do terreno, que têm a posse da terra, mas não são donos, tá? Não possuem o título de propriedade daquele terreno, né? A propriedade que tem um registro falando o seguinte, no cartório, falando o seguinte, ó, o Luiz Fernando é dono daquela terra. Eu tenho a posse dela porque eu tô lá há muitos anos naquela terra, muitos anos que eu produzo lá, que eu planto, que eu moro lá, mas eu não tenho um documento feito no cartório dizendo que ela me pertence, tá? São os poceiros, eles têm só a posse do terreno, tá? E por fim, eu tenho uma outra relação de trabalho que são chamados de grilagem.
A grilagem, pessoal, ou grileiro, né? É aquela pessoa que invade uma terra e reclama para si a posse, né? Do terreno. Eles falam, não, isso aqui é meu, tá bom? Já que geralmente esse grileiro ele ocupa a terra onde esse poceiro está aqui, ó. Já que o poceiro não tem um documento que comprova que é a terra, o grileiro aqui ele vai, ocupa aquela terra ali, né, do poceiro. E aí o que ele faz? Por que ele tem esse nome aí? Porque grilagem é uma forma antiga de envelhecer documentos falsificados, documentos forçados, tá? O que eles fazem? Eles falsificam, dizendo que eles têm um registro daquela terra, pegam esse registro e colocam numa gaveta cheia de grilos, tá? E aí, após um tempo, os grilos eles soltam lá uma certa substância lá, e após um tempo, esses documentos parecem que são aqueles papéis antigos, aqueles documentos antigos. Aí eles mostram lá no cartório aqui, ó, eu sou dono daquele terreno aqui, ó. E aí acaba expulsando os poceiros dessa região, tá? Pra vocês terem uma ideia, essa relação de poceiros, trabalho infantil, aqui de grilagem, de escravidão por dívida, pessoal, esse tipo de disputas, né, de problemas que nós temos no campo, pra vocês terem uma ideia, só no Brasil aqui, no ano passado, nós tivemos mais de 1 milhão, não sei se você vê milhão, 1 milhão, nós tivemos aí mais de 1 milhão de conflitos no campo brasileiro por conta disso. É muita coisa, tá? Sendo que esse maior percentual está na região norte do Brasil, tá? O maior percentual desses conflitos que ocorrem no campo acontecem principalmente aí no norte, tá? Nós temos muitas ameaças de morte, tá? Que muitas vezes nem são registradas, né? Às vezes esse número pode ser muito maior aí, já que muitos fazendeiros, muitas famílias, muitos pequenos produtores têm medo, né, desse pessoal aí que faz a grilagem, desse pessoal que toma essas terras, tá? E aí é claro que o grileiro ele vai tomar essas terras porque elas valem grana, elas podem produzir. Nós temos muitas vítimas aí também no campo por conta disso, tá? Beleza? Até aí, tudo bem? Entendidos? Sim ou não? Não estou vendo a tela de vocês, né? Como é que eu vou saber se vocês estão respondendo? São os grilos, né? Eles invadem terras indígenas também, tá? Deixa eu ver aqui. Não, mas nas férias vou procurar no Globoplay. Que chique, Maria Tereza. Põe esses slides no meu Bernoulli, por favor. Todos os slides meus ficam no Bernoulli, tá, Maria Tereza? E às vezes eu não coloco no mesmo dia da aula, eu vou colocando aos poucos, mas todas as aulas minhas gravadas ficam não no meu Bernoulli, ficam lá no YouTube, né, pessoal? O uso campeão da terra que faz é isso mesmo, Maria Tereza. O uso campeão é quando você tem a posse daquele terreno durante muito tempo e você acaba conseguindo, depois de um tempo, o registro de uso, né, e que aquela terra é sua. Põe esses slides no meu Bernoulli, tá? Já falei. Eles invadem muitas terras indígenas, sim, Gabriel Luiz. São recorrentes os casos aí de invasão das terras indígenas por conta aí desses grileiros, tá bom? Grilos na gaveta, é isso mesmo. Tudo, põe os slides no Bernoulli, por favor.
Ah, Maria Tereza, mas aí só o slide, né? Eu não coloco, não. Porque esses inscritos aqui nem vão ficar no slide, né? Eles vão embora quando eu terminar a aula aqui. Mas aí, como a videoaula vai estar no YouTube, basta acessar lá e aí você consegue, se for para copiar alguma coisa assim, né? Apesar que tá uma bagunça só aí na tela. Bom, e aí nós estamos caminhando agora para a reta final da aula, já são 11h20, né? A aula passa muito rápido. Eu vou falar com vocês agora um pouquinho sobre estrutura fundiária. Falamos sobre aí, né, as relações de trabalho que são identificadas no campo. E agora eu falo um pouquinho com vocês sobre estrutura fundiária. Nós já vamos entender o que é isso. Vamos escrever aqui, vamos começar escrevendo de verdinho. Estrutura fundiária. Alguém sabe me dizer o que é uma estrutura fundiária? Sem olhar no livro, é claro, né? Deixa eu pegar um livro aqui. Alguém sabe? Eu esqueço de colocar na tela de vocês. Eu tô aqui esperando igual um besta, né? Vocês vão responder. Estrutura da terra, latifúndio. Muito bem, Maria Tereza. É nesse aspecto aí mesmo, tá? Estrutura fundiária. Então, olha só. Estrutura fundiária. Vou até colocar para vocês aqui. Tá vendo? Calma. Tô calmo. Iafá. Acho que é uma organização. Opa, legal. Estamos chegando. É isso aí. Vamos juntar aí essa organização estrutural da Terra, né? E aí, deixa eu colocar no slide que eu vou ensinar para vocês. Pessoal, estrutura fundiária nada mais é que o quê? A maneira... Vou colocar aqui, ó. Maneira como os estabelecimentos rurais Ué, por que esse veio aqui para cima, gente? Espera aí. Como os estabelecimentos rurais de uma área ou de um país, né? Rurais estão organizados. E aí eles organizados quanto a quê? A quantidade, ao número, ao tamanho, a distribuição social, né? Quem tem acesso ou não tem a esse estabelecimento rural. Distribuição social. Ok? E aí, para se analisar a estrutura fundiária de um país, né, claro, a gente começa a estudar, começa a entender, levar em consideração todo o processo histórico de ocupação da região. A gente consegue entender, ver justamente isso aqui, tá? E aí o processo de ocupação da região, beleza? No Brasil, né, quem faz essa classificação, o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, tá? O INCRA, né, que vai estabelecer que vai
né, indicar, vamos dizer assim, o que são esses estabelecimentos rurais, tá? E aí ele vai considerar, para falar os estabelecimentos rurais aqui, né, as dimensões do estabelecimento. E aí nós podemos ter algumas dimensões aqui no Brasil, né? A gente pode ter a classificação de pequena propriedade, ok? Nós temos a média propriedade ou propriedade média, né? Isso aqui nós estamos falando aqui quanto ao tamanho, tá? As dimensões e as grandes propriedades. Mas também os estabelecimentos rurais, pessoal, eles podem ser classificados, tá bom? Considerando a forma de trabalho que tem neles, o objetivo da produção que ali é realizada. E aí a gente divide esses modos rurais, vou escrever agora com outra cor, também em minifúndios, minifúndio e os latifúndios. Eu vou falar cada um aqui. Os minifúndios são formados por pequenas propriedades rurais de mão de obra predominantemente familiar, tá bom? Nos latifúndios são que grandes propriedades rurais em extensão de terra, geralmente são monocultoras, né? Ou seja, produção só de um item, são voltados geralmente para a comercialização externa, ou seja, são para a exportação esses produtos ali produzidos. Tranquilo? Olha só, nesses dois gráficos aqui, né, tem mostrando aqui a quantidade de minifúndios, número de propriedades. Então perceba que eu tenho muito mais minifúndios no Brasil do que grandes propriedades. Isso em quantidades. Mas quando eu penso em áreas ocupadas, olha a diferença que é. Os minifúndios, que eu tenho muitas propriedades no Brasil, eles ocupam só 8% das terras brasileiras. Enquanto os latifúndios, que nós temos pouquíssimas propriedades latifundiárias no Brasil, elas ocupam mais da metade das terras brasileiras. Ou seja, isso demonstra para a gente que existe uma concentração de terras muito grande no Brasil. É uma concentração absurda, né, de eu ter muitas terras mesmo, nas mãos de pouquíssimas pessoas. Tá? E esse é um problema do Brasil, um problema que vem aí claro, do nosso processo de colonização, quando, né, nós fizemos aqui as capitanias hereditárias. Mas isso vocês vão saber somente na aula gravada da semana que vem. Agora eu farei com vocês a nossa chamada, porque infelizmente já são 11h27. Vamos lá, então. Deixa eu sair aqui. Eu não sei para vocês, mas para mim passou muito rápido. Estou entrando na chamada aqui, tá, pessoal?
Vamos lá. Aqueles que tiverem, né, sem microfone, que responderem no chat, alguém me avisa aí, por favor, tá? Que eles estão respondendo. Andresa. Presente. Eduardo. Tá presente. Gabriel Peterson. Gabriel Reis. Presente também. Gabriel Santos. Presente. Gabriela Luiza. Presente. Gabriela Moran. Presente. Isadora. João Vitor. Presente. Jordan. Presente. Júlia. Presente. Larissa. Presente. Luca. Maria Eduarda. Presente também. Maria Fernanda. Maria Tereza. Presente. Natan. Ué, muita gente ausente, né? Natan Nicole. tá presente. Beleza. Natan tá presente e eu tô presente. Tá bom. E João Pedro Vargas. Tá presente também. Então tá, deixa eu só confirmar aqui. Pessoal, então é isso, né? Vocês têm alguma dúvida do que eu falei aí? Vocês querem perguntar alguma coisa? Ou a gente pode encerrar nossa aula? Tranquilo, né? Essa parte é bem facinho, né? Então tá. Muito obrigado, então, pela presença de vocês. Desejo uma ótima semana a todos. Qualquer coisa, eu estou à disposição aí. Podem me procurar quando quiserem e para o que for preciso, tá bom? Tchau pra vocês então, pessoal. Valeu. Tchau, professor. Tchau, Gabriel. Tamo junto. Valeu.